Bom dia, pessoal. Começamos mais um domingo na presença de Deus, finalzinho já de agosto, o ano acabando, este frio de domingo. Esse ano não foi um ano, talvez, que a gente esperava tanto, talvez nem esse frio, mas eu quero desafiar vocês a uma coisa, a pelo menos nessa manhã, começar agradecendo a Deus, a dizer a Ele muito obrigado porque Ele, Deus, amou e ama você, porque na cruz do Calvário Ele mostrou em Cristo Jesus e sua morte o escandaloso amor dele por sua vida, mesmo quando ainda eu e você éramos inimigos de Deus. Nós podemos dizer muito obrigado porque nós temos um amigo fiel, um amigo protetor, um amigo que está ao nosso lado o tempo e o tempo todo. Nessa manhã que nós juntos possamos dizer a Ele muito obrigado por isso. Quero também dizer a todos vocês que nós teremos uma programação diferente até o final do ano para as mulheres, aonde elas terão alguns webinars com algumas pessoas diferentes, duas dos Estados Unidos e as outras prata da casa, pessoas daqui da gente da gente. Eu tenho certeza que você, mulher, será abençoada, não só para a igreja, mas todas vocês que estão ouvindo e desejam participar, é só você entrar em contato conosco. Também gostaria de lembrar vocês de compartilhar esse vídeo, de serem missionários, participando dos nossos eventos, das nossas reuniões pela internet, nos grupos pequenos, em todas as outras atividades. Essa semana a gente pôde ajudar na comunidade do Sapo, chegamos no total de quase 3 toneladas em alimentos doados pela graça de Deus, para a glória de Deus, por intermédio da vida de muitos de vocês, irmãos. Meu desejo mesmo é que vocês engajem na igreja, engajem mesmo. Há uma estatística que o engajamento da igreja nesse momento virtual tem diminuído. Eu quero que a gente quebre essas estatísticas e que a gente aumente este engajamento. Então, faça isso agora, já pega o teu celular, já compartilha com o seu amigo o culto da manhã, dá tempo ainda, compartilha com o seu familiar, enfim, seja um verdadeiro missionário, um missionário da pós-modernidade. Vamos orar a Deus, então, agradecendo a Ele, mas antes quero ler um versículo com vocês no capítulo da carta de 1 João, no verso 1, que diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Oremos dizendo: muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu um amor incompreensível, um amor que o mundo não conhece, porque não te conhece. Um amor que está em nossas vidas, e esse amor que preenche o vazio existencial de nossa alma. Obrigado por isso. Nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor, mesmo esse ano todo meio bagunçado, neste frio, nós queremos ainda te render graças e dizer que o Senhor é aquele que aquece as nossas almas nas noites mais escuras e gélidas do ano. Obrigado por isso, Senhor. Nos conceda a oportunidade de juntos cultuarmos a Ti no poder do Teu Santo Espírito, para a honra do Teu santo, poderoso e incrível nome, Jesus Cristo, em que oramos e juntos dizemos amém. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer
participar. Da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou O amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. e eu estava condenado, mas agora pela cruz Eu fui reconciliado. impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos à luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado
Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, e esperançoso vivo na luz pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E agora você canta com a gente, canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A palavra de Deus nos diz em 1 João 3,16, 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui a palavra de Deus nos ensina que entender o que é o amor de Deus por nós, entender o que é o amor de Cristo por nós, nos faz amar também. Entender que Cristo nos amou, não porque a gente é bom, não porque tem algo de bom em nós, mas Ele nos amou quando éramos inimigos ainda. E Deus nos chama hoje, através da sua palavra, a amar também nosso próximo, a amar esse próximo que muitas vezes é nosso inimigo. Aqui ele é apresentado como nosso irmão, mas somos chamados a amar, a transmitir esse amor. E hoje eu quero que a gente olhe para essa verdade e entenda que muitas vezes a gente não ama. Muitas vezes a gente não ama porque a gente não compreende verdadeiramente o que é o amor. A gente não olha para Cristo como a fonte do verdadeiro amor que deve ser refletido na nossa vida. Que a gente possa então se arrepender disso. Vamos fazer agora uma oração de arrependimento por muitas vezes não amar verdadeiramente, muitas vezes não transmitir o amor de Cristo pelo próximo, pelos irmãos e pelos inimigos também. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque, apesar de falarmos que cremos em Cristo, apesar de muitas vezes falarmos que sabemos que Cristo nos ama, não compreendemos verdadeiramente esse amor, Senhor. Não compreendemos a ponto de amar ao próximo, a ponto de amar nossos irmãos, a ponto de amar nossos inimigos, nos entregarmos por eles, dar nossa vida por eles, Senhor. Nós te pedimos perdão por isso, Pai. Pedimos perdão por não amar verdadeiramente e que o Senhor venha transformar nosso coração dia a dia para compreendermos o Teu amor em Cristo Jesus por nós e assim amarmos, Senhor. Amarmos nosso próximo, nossos irmãos, nossos inimigos também, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Irmãos e irmãs, estamos ainda na série em Lucas. Nós teremos uma longa jornada pela frente. Nós estudaremos as principais histórias, os capítulos do livro de Lucas, onde nós aprenderemos a respeito de Jesus e cresceremos à medida que o compreendamos mais. Eu gostaria de ler com vocês uma famosa passagem ainda no Sermão do Monte, que Lucas está retratando a Teófilo, sobre o amor e o amor aos inimigos. Eu sei que é um tema super difícil, junte-se nessa jornada nesse momento, abram comigo a palavra de Deus no capítulo 6, quero ler com vocês a partir do verso 27 até o verso 36,
Se você está com a sua Bíblia, abra lá. Se não tiver, acompanhe no seu monitor. A palavra de Deus diz o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o peça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Quero orar, Pai. Obrigado por Tua palavra, por ser tão clara e não só clara às nossas mentes, mas também clara aos nossos caminhos, que o ilumina, Senhor. Isso é muito bom para nós, porque nós podemos andar de forma segura. Peço que o Senhor fale conosco, fale apesar de mim e que a Tua graça se manifeste aos nossos corações, transformando em corações que amem os seus inimigos. No nome de Jesus. Amém. Já dizia o profeta das ruas, ou o filósofo das quebradas, Charles Brown Jr., que o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Mas esse mesmo homem que ouve uma história talvez diferente a respeito de uma determinada briga, às vezes esse homem, ele espera que ao ouvir, espera que o final seja pelo menos que esses caras que estavam em briga saiam na mão, por exemplo. A exemplo disso, uma história simples, às vezes nós ouvimos alguns comentários assim, tipo, sabe fulano de tal? Então, deixa eu contar uma coisa sobre aquele cara. Esse cara, o que a gente pensa nesse momento? A gente está esperando, nesse exato momento, alguma má notícia. Aí a pessoa não dá essa má notícia. Ela dá uma notícia, talvez, mais ou menos, ou uma notícia boa. E sabe qual é a nossa reação? Era isso? Só isso? E quando a gente ouve uma história de que alguém discutiu com outro, a gente logo pensa no quê? Aposto que eles saíram na mão, aposto que eles resolveram da forma mais truculenta. Às vezes a gente pensa, isso é velado, e quando a gente ouve assim, então, não aconteceu nada, eles discutiram e terminaram em paz. A gente logo pensa, só isso? Não aconteceu mais nada, mas ninguém ficou com ódio de nada e de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse mesmo homem que quando está em paz não quer guerra com ninguém é o mesmo homem que dentro de si cultiva alguma curiosidade ou desejo sobre o ódio. Stanley Hauerwas é um professor em Yale, ele tem defendido que a gente tem vivido na era do ódio, na era da violência, ou na modernidade hoje, na era do cancelamento. A gente tem gasto um tempo em aprendendo a odiar as pessoas e parece que dentro de nós, quando a gente fala de briga, de anseios, de violência, acende em nós algum tipo de desejo de entender mais ou de participar disso e de até comentar com outras pessoas a respeito deste tipo de mal. Vejam
alguns canais televisivos, aqueles que apertam e sai sangue, né, dos comentários, as notícias que são dramáticas, que são daquelas que só falam mal das coisas, que são as mais lidas, aquelas que aconteceram essa semana, o terror, a discussão, o ódio, enfim, a respeito de tudo e todas as coisas. Não precisamos apenas de um motivo estarrecedor, como um estupro, para desencadear algum tipo de ódio. Precisa apenas de um desejo não satisfeito, de um coração não atendido, de uma oração não respondida, para que o ódio saia de dentro de nós. Ódio cultivado pelo medo, frustração, raiva, autojustiça, o senso de autojustiça e, principalmente, alguém que a gente procura o tempo todo para culpar. Esse mesmo professor tem dito que este ódio, ele tem sido tão poderoso que está dizimando as principais conexões que anteriormente eram fortes, como pais e filhos, como irmãos e irmãs, como amigos, igrejas, que agora o amor que antes unia, agora tem sido dizimado pelo ódio, e o amor se tornou um amor político, um amor utilitário, um amor comercial. Todos os dias nós estamos sendo manipulados pelo ódio, estamos sendo empurrados ladeiras abaixo e estimulados o tempo todo para poder odiar a alguém, a começar por Deus, a mim mesmo e o próximo. Talvez eu fico perguntando, por que nós temos caído nisso? Talvez porque nós estamos cansados, sem esperança, não temos nada que vale a pena viver, talvez, ou temos deixado de lado, ou quase tudo aquilo que a gente precisa, a gente já não tem dado mais valor, e aí a gente percebe que na nossa alma esse buraco que existe, que não tem fundo, que é infinito, a gente tem preenchido e a gente não tem achado coisa que preencha, a gente tem dado espaço para o ódio, a gente tem caído nessas armadilhas. Temos caído também porque nós temos gastado períodos curtos em reflexões, não ouvindo o próximo, não ouvindo os argumentos alheios. Nós ouvimos só os nossos e achamos o tempo todo que nós estamos corretos. Nossas ideologias são as melhores ideologias, e quando não há ideologia, a gente busca uma, como já dizia Cazuza, para a gente poder viver. Nós também temos a tendência, isso também mostra que a gente tem caído nessa armadilha do ódio, de culpar o outro a fim de nos aliviar da nossa própria culpa. Uma outra armadilha, a quarta armadilha, que faz com que a gente caia nessa violência, ou nessa era da violência, nessa era do ódio, ou da era do cancelamento, é o fato de que nós estamos tão obstinados na indisciplina da busca do mais e mais, e mais e mais e mais, que a gente se perde no contentamento com as coisas simples, com a vida, com o Criador e com as coisas como elas deveriam ser. Quando a gente começa a adentrar nesse espiral da violência, nesse espiral do ódio, a gente começa a perceber que aquele que pensa olho por olho, dente por dente, fica banguelo e fica cego. E nesse contexto todo é que Jesus ele chega e vai explicar que o Velho Testamento, aquilo que se pensava olho por olho, dente por dente, aquelas pessoas que já estavam ficando cegas e banguelas por causa desse pensamento, da violência, do ódio, eles têm de ter um novo pensamento a respeito disto. Agora não é mais assim que a gente age com o próximo. Agora Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer para os seus discípulos o seguinte: amem os seus inimigos. É nesse contexto todo que ele diz
que nós deveríamos agir de forma diferente. E aí ele vai dizer que o amor não é um mandamento, não é uma sugestão, é um mandamento. Amar não é uma sugestão, é um mandamento. E aí eu tenho alguns pontos para falar ainda sobre esse texto que seriam interessantes a gente nessa manhã refletir. Primeiro que amar é entender que eu tenho que dar a oportunidade ao outro de não ser amado. Jesus ele vai começar nesses primeiros versos que nós lemos, no verso 27, como a antítese do amor. Ele vai dizer que a gente deve amar aqueles que são nossos inimigos. E ele usa tudo no imperativo. É muito belo isso e ao mesmo tempo forte. E desculpa você que se fere com qualquer coisa, mas Jesus, nesse momento, ele está dizendo 4 verbozinhos no imperativo, tá? Ele está dizendo o quê? Amem, faça o bem, abençoe e orem. E tudo é sobre os seus inimigos, nada é sobre aqueles que você ama ou sobre aquele que você quer ter perto. Ele diz o seguinte, nessa antítese toda, ame, ágape, ele usa o amor mais forte, aquele que não te ama, o seu inimigo. Ele vai dizer o seguinte, faça o bem aos outros, faça o bem aos outros, faça aqueles que estão maltratando, e maltratar no grego significa aqueles que estão te ferindo de fato. Aqueles que estão te ferindo de fato, faça o bem a eles sem esperar nada em troca. Ele está dizendo que não é um amor utilitário, não é um amor comercial, um amor de entrega, que você entrega algo e espera algo em troca. Ele diz o seguinte, abençoe, elogie aqueles que falam mal de você. Você não vai perder absolutamente nada se você elogiar aquele que está falando mal. O que você vai perder? Pelo menos quando você o elogia, você não dá condição para eles de falarem mal de você. E mesmo que falem, já não é mais problema seu. Eles terão de resolver isso com Deus. E Deus é um Deus justo. E ele vai dizer o seguinte, orem. E essa oração não é uma oração imprecatória, ok? Lembra das orações de Salmos? Há orações imprecatórias, que são orações como assim, Deus, quebre o crânio dos meus inimigos. Era Davi, num contexto de guerra, fazendo as suas orações imprecatórias. Quando Jesus diz, orem pelos seus inimigos, ele não está dizendo, orem pedindo para que os crânios dos seus inimigos sejam quebrados, ok? As orações imprecatórias, elas ganham seu silêncio quando Jesus faz justiça. A gente já não precisa orar pedindo isso, porque na cruz Jesus fez tudo isso. Essa oração é oração em favor é intercessão. Intercedam por aquelas pessoas que você não gosta tanto. E sabe o que a oração faz nesse momento? Talvez a oração não mude o coração daquela pessoa, do seu inimigo. Ela muda o seu coração. Ela muda o seu coração. Ela muda a forma de você poder enxergar. E aí depois, no próximo conjunto de versos, a partir do verso 29, ele começa com algumas condições. E ele diz o seguinte, há um conjunto de condições ali. Primeiro, há imperativo. Agora vamos supor que você viva em determinadas condições. Como você, discípulo de Deus, discípulo de Jesus, cidadão dos céus, nesse novo reino você deve viver. Ele diz o seguinte, bom, se alguém bater na sua face, você vai ter que oferecer a outra. Ele está dizendo a respeito até do Salmo 50, em que Jesus foi utilizado como a figura Isaías 50, quando ele era utilizado como a figura daquele que era esbofeteado, cuspido e virava a face. Se isso acontecer, dê a face. Não significa que você não deve lutar pelos seus direitos, significa que você deve viver uma vida de não violência. Não violência significa que é uma vida pacífica e não significa passividade. Não violência significa pacífico.
não significa ser passivão. Você pode sim lutar pelos seus direitos, mas lute pelos seus direitos, lute pelos direitos do próximo de uma forma não violenta. Sair dessa espiral da violência e ir para uma espiral da não violência, nós precisamos aprender isso com Cristo Jesus, e esse é um dos pontos que nós diremos mais à frente. E ele vai dizer o seguinte: numa outra condição, se você tirar a capa, se alguém tirar a capa de você, não impeça que tire a túnica. A capa era usada não só para vestimenta, como uma proteção. Se alguém tirar a capa sua, ainda que você fique desprotegido, vulnerável, deixe que isso aconteça, porque há alguém que cobre com o manto dele, alguém que dá uma nova veste para você. Caso isso ocorra, mesmo que você fique exposto, saiba que alguém protege você e cobre você. E ele diz uma outra condição também aos seus discípulos, a nós: se alguém pedir a você alguma coisa, dê. Seja generoso, dê sem esperar nada em troca. Seja generoso, assim como Deus é generoso. Ele pede para que nós sejamos generosos. Veja que isso é um padrão difícil de se viver, mas é um padrão que começa a ser mudado dentro de nós, não por causa de um livro que a gente lê e compra nas bancas de jornais, como ser um homem, um cidadão melhor, mas é por causa daquele que é o melhor, Cristo Jesus, trabalhar nos nossos corações para que as nossas ações sejam resultantes de um coração transformado, de um coração amado, de um coração que outrora era diferente, indiferente, agora é um coração que se importa a todo tipo de gente. Depois, uma outra parte desse conjunto de versos que nós lemos, tem uma grande chave, a chave de ouro aqui, que é aquilo que Jesus fala, que nós falamos, que nós repetimos, que é utilizado em livros de até alta ajuda, livros de filosofia, que é o seguinte: se você quer ser tratado bem, faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. Jesus vai dizer isso, e Jesus vai dizer isso, ele vai, na verdade, utilizar isso bem antes da era cristã, vamos dizer assim. Não foi ele, na verdade, que disse isso. Talvez Jesus vai pegar emprestado aí do Rabino Hillel, que diz algo mais ou menos dessa forma. Ele diz assim: o que é odioso para você, não faça para ninguém. Jesus só falou de uma forma reversa. Jesus falou o seguinte: aquilo que você quer de bem para você, faça para o outro. Aquilo que Hillel disse o que é odioso para você, não faça para ninguém. É o grande segredo desse sermão, é o grande segredo. Se você quer alguma coisa boa para você, pratique antes. Pratique antes. Uma outra parte desse conjunto de versos, lá no verso 32, depois de Jesus falar sobre que o amor ao inimigo é um mandamento e não uma sugestão, depois dele falar sobre essa chave de ouro, agora ele vai dizer a respeito do amor comercial, utilitário e religioso. Ele vai dizer o seguinte: que mérito vocês têm se vocês amam aqueles que amam vocês? Os pecadores fazem isso. Que mérito vocês têm se vocês são bons só para aquelas pessoas que são boas? Os pecadores fazem isso. Que mérito vocês têm se vocês emprestam só para aquelas pessoas que sabem que vão devolver a você? Que mérito há nisso? O que ele quer dizer com isso é o seguinte: cuidado com o amor comercial. Cuidado com o amor especulatório. Cuidado com o amor utilitarista. Cuidado com o amor religioso. O amor religioso é aquele amor que faz esperando obter de Deus alguma coisa. O amor comercial é aquele que faz contrato com as pessoas o tempo todo, e o utilitário é aquele que usa as pessoas. Ou seja, eu só vou comprar e levar a minha esposa um bom vinho e levar a minha esposa para jantar, porque a gente vai ter uma bela noite depois.
Esse é um amor comercial. Jesus está dizendo, não faça isso. Não faça isso, não há mérito algum. É um amor de troca. É um amor que espera algo em troca. É o amor que a gente reclama até, que dá espaço, sabe por quê? Para o ódio. Um exemplo simples. Eu passei o dia inteiro cozinhando e a minha esposa nem deu valor a isso. Ela nem deu valor. Eu dei espaço para o ódio. Sabe por quê? Porque eu nem fiz para ela, eu fiz porque eu estava esperando um elogio. Eu estava, no final das contas, me amando. Um amor de troca, um amor que espera. É o amor que é logo transformado em ódio. E aí a gente cai nessa armadilha. Cuidado com o amor comercial. Por que nós devemos amar? O verso final vai dizer o seguinte, o verso 35, o verso 36, vai dizer que há uma grande bênção nisso tudo. Há uma grande bênção. E bênção, galardões ou presentes de Deus, recompensas que começam aqui na terra, não só nos céus. E a maior recompensa disso é ter o nosso coração transformado e ver uma sociedade não violenta. Ver uma família que não mais pratica a violência, que a cultura do ódio foi extinguida, e a começar no nosso coração. E ele diz assim, é porque Deus é bondoso por os maus também. Deus é bondoso para os ingratos também. E sabe quem foi um dia ingrato? E sabe quem foi um dia mau? Eu e você. Deus foi bondoso conosco. E ele diz assim, sejam misericordiosos, porque o Pai de vocês é misericordioso. Então ele está terminando esses versos dizendo do porquê que a gente deve ouvir esse mandamento de amar os inimigos. Porque um dia, quando éramos inimigos, nós fomos amados. Esse é o primeiro amor. Nós não amamos Deus primeiro. Nós fomos amados quando ainda éramos inimigos. É o que diz Colossenses no capítulo 1, no verso 21, no verso 23, que antes nós estávamos separados de Deus. Na mente nossa, nós éramos inimigos por causa do mau procedimento. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós e saber quem é o nosso inimigo. Sabe quem é o nosso inimigo? Nosso primeiro inimigo, essa é uma grande revelação, queria que vocês guardassem, tá? Quem é o nosso primeiro inimigo? Deus. Nós tratamos Deus como nosso primeiro inimigo. Lá no Jardim do Éden, nós tratamos Deus como nosso primeiro inimigo. Nós fizemos do nosso inimigo o nosso amigo. Nós tratamos Deus como o nosso inimigo. Às vezes a gente acha que o nosso inimigo é aquela pessoa que está falando mal de nós. A gente acha que o nosso inimigo é aquela pessoa que não deu aquilo que a gente tanto esperava. É aquela pessoa que nos traiu. É aquela pessoa que nos caluniou. É aquela pessoa que não pagou as suas dívidas. A gente acha que o inimigo é aquela pessoa que abusou da gente. Na verdade, o nosso inimigo, o nosso primeiro inimigo, aquela pessoa que a gente declara como nosso inimigo é Deus. Nós fazemos isso com Ele. E sabe onde está a extensão do nosso ódio? Na cruz. Lá nós crucificamos Deus. Um exemplo mais simples, talvez você ache que isso é exagerado. Talvez isso para você seja muito além do pensamento. É só você olhar para o seu pai e para sua mãe. Talvez o primeiro inimigo que você declarou como primeiro inimigo foi seu pai e sua mãe, quando seu pai e sua mãe não deram aquilo que você queria ganhar. Quando ele não deu aquele presente. Quando ele foi brabo com você. Quando ele chamou a sua atenção. Quando ele, ao invés de te dar uma palavra que você queria de consolo, ele repreendeu porque ele amava você e você achou que naquele momento o seu pai, a sua mãe, era o seu inimigo. Na infância a gente faz isso, quando às vezes fazemos birra por queremos uma bola, por não termos a comida predileta, nós achamos que os nossos pais não nos amam mais. Veja que a gente distorce isso, aquelas pessoas que nos amam, nós tratamos elas como nossos inimigos. Por fim, tem aqueles outros inimigos que são aquelas pessoas que a gente olha para elas e a gente não vê nelas as nossas digitais,
que elas não nos dá aquilo que a gente tanto espera, que frustram nossas expectativas. E elas fazem isso porque elas falham. Talvez elas não estejam fazendo porque elas odeiam você, mas porque elas falham, são carentes de amor, assim como nós somos, elas também são. E, claro, o inimigo de nossas almas, além de nós mesmos sermos nossos próprios inimigos por causa da carne, por causa do pecado que há em nós, nós precisamos saber que existe alguém que é Satanás, que é o inimigo de nossas almas, que está o tempo todo lutando para que a gente caia no discurso do ódio, para que a gente odeie Deus e odeie o próximo, odeie a gente e viva nessa espiral do ódio. E venhamos a fundar gabinetes do ódio. A gente precisa entender isso. Se a gente entende isso, que primeiro nós somos amados, mesmo quando nós tratamos Deus como inimigo, isso muda toda a nossa forma de relacionar com o nosso inimigo, quer seja real ou quer seja fantasioso. Algumas coisas que a gente pode aprender aqui. Primeiro, com Jesus ele está tratando a respeito de um contraste do amor. Um amor religioso, um amor irreligioso, um amor centrado no Evangelho. O amor religioso é aquele amor que acha que o tempo todo vai conquistar as coisas de Deus. O amor irreligioso é aquele que fala, já que ninguém te ama, ou já que todo mundo te odeia, ame a si mesmo. E ele vai tratar do amor centrado no Evangelho, que é ame o seu inimigo, quer seja real ou quer seja fantasioso. E a tarefa é sua agora, junto ao Espírito Santo, de viver e identificar alguns inimigos. E eu vou dizer para vocês, a maioria de seus inimigos são fantasiosos, não são tantos inimigos assim, embora eles sirvam para constituir a sua identidade, mas deixa eu te dizer, Jesus é quem constitui a sua identidade, e se você precisa de um inimigo, lembre-se que Jesus foi aquele que você o tornou inimigo, lembre-se que Deus foi aquele que você tentou usurpar o lugar de Deus e tenta o tempo todo. Se você precisa de um mesmo, saiba que você tem um, mas que é fantasioso, porque esse é o teu verdadeiro amigo e ele te ama ao ponto de morrer no seu lugar, mesmo você. E ele não é fantasioso, isso é real, mesmo você sendo inimigo dele e ele seu amigo. Aprendemos também que o amor tem o seu limite. Não é porque nós amamos o nosso inimigo que nós toleramos o erro dos nossos inimigos. Daí Santo Agostinho diz o seguinte, que o homem é obra de Deus e o erro é a obra do homem. É preciso amar o homem e não o seu erro. Algo simples, você saiu para poder almoçar e comer aquela feijoada que tanto você esperava. E de repente você olhou para aquele prato de feijoada, ou um prato vegano, pode ser feijoada ou feijoada vegana, e você viu algo que não era tão legal, você viu o seu tofu defumado, que não era tão defumado assim, ou você olhou para o torresmo, que estava um pouco peludo e não estava tão bom assim, você naquele momento, você fica frustrado, cheio de ódio e você fica com raiva daquela pessoa que entregou a comida daquele jeito. Você pode não gostar da comida, mas você não precisa odiar aquele que serviu você. Você pode não gostar daquele tofu defumado que não estava tão defumado, se você é vegano, ou do torresmo que não estava tão aparado assim, mas você não precisa odiar o cozinheiro, você não precisa odiar aquele que te serviu, você não precisa reclamar, você não precisa exagerar, você não precisa disso. O amor tem limite, o amor tem limite, ele caminha junto com a verdade e junto com a graça, o tempo todo fazendo este balanço. Como a gente pode sair desse espiral da violência para a não violência? A maneira mais segura de resistir a isso é a gente poder desejar os sentimentos e os afetos da graça.
Essa é a melhor forma da gente sair desse lugar. Outro ponto que a gente pode sair desse lugar, outra maneira que a gente pode mover desse espiral da não violência, da violência para uma vida de não violência, é a gente começar a buscar de forma disciplinada algumas virtudes que a gente deixou de lado. A virtude do amor, a virtude da paciência, a virtude da não pressa, da não reclamação. Essa virtude a gente precisa buscar de forma disciplinada. A gente pode, uma outra ferramenta poderosa de resistência para não cair ou para mover da violência, do ódio para a não violência é a oração. A oração é a chave para isso. É aonde você, no silêncio, é aonde você, na observação, é aonde você, na reflexão, é aonde você, na empatia, começa a ter o seu coração transformado. Por fim, o perdão como uma ferramenta do amor. Utilize dessa poderosa ferramenta para você amar o teu inimigo. Utilize a ferramenta do perdão. Você pode pedir perdão mesmo não tendo ofendido. Você pode perdoar mesmo sendo ofendido. E você deve fazer isso 70 vezes 7 na cruz do Calvário. Sabe o que Jesus fez? Jesus diz assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava esperando a gente pedir perdão. Jesus antecipa-se e diz o seguinte: perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Utilize a ferramenta do perdão, porque o perdão, ele revela um coração esperançoso e desarmado. Utilize da ferramenta do perdão, porque a ferramenta do perdão, como uma ferramenta do amor, ela assume riscos e convida o outro para participar de um encontro, onde as duas pessoas podem sentar em volta da mesa. E de uma mesa redonda, de preferência, onde ninguém fica procurando lugar de destaque. Utilize a ferramenta do perdão como algo que se dialoga, como algo para alcançar o amor ao seu inimigo, usando, por exemplo, o perdão como uma redefinição da sua biografia, da sua história, das suas narrativas mais significativas, daquelas que foram impulsionadas pelo ódio. E aí eu faço uma pergunta: aonde o ódio te levou? A lugar nenhum. E se você olhar, você vai ver que levou Jesus Cristo novamente à cruz do Calvário. Por fim, o perdão ainda pode ser uma grande ferramenta do amor ao inimigo. Se você deixar de apostar no cancelamento, no bloqueio, no boicote das pessoas, nos castigos, deixar de apostar nisso, porque você nunca vai ver cura para a convivência e nem paz duradoura. Nem paz duradoura. 6 pontos práticos para a gente poder terminar, irmãos. Olhe para onde o ódio te levou. Eu conversando com um amigo me disse o seguinte: o ódio me levou a não conversar com meu pai há mais ou menos uns 15 anos. Eu saí de casa porque ele me agrediu, a gente brigou, e então, desde então, eu nunca mais voltei. O ódio me levou ao distanciamento. Então olhe para onde o ódio te levou. Em que posição ele te colocou. Primeira coisa, você deve olhar para a cruz do Calvário. Primeira parte prática para a gente poder amar o nosso inimigo. Olhe para a cruz do Calvário. Lá a gente crucificou um inocente baseado em nosso ódio. Segundo, não confunda ódio com justiça. Não confunda ódio com justiça. Vingança e justiça têm uma linha muito tênue aí. Cuidado para não confundi-las. Terceiro, não faça justiça com as próprias mãos. Quarto, transforme as retaliações que você recebe em formas de redenção.
em formas de narrar a história por outra perspectiva daquele que a gente retalhou e mesmo assim na cruz expressou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quinto, seja generoso, aprenda a doar, doe de si mesmo. Doe. Amar inimigo, amar o amigo ou simplesmente amar significa doar-se de si mesmo sem cobrar nada de volta. E por fim, desenvolva a compaixão. Oremos. Pai, peço que a tua palavra, do teu Santo Espírito, toque no coração de cada um, dos inimigos aos amigos, daqueles reais aos fantasiosos, e que nós venhamos a nos proteger debaixo da cruz, para entendermos que o verdadeiro inimigo de nossas almas é Satanás, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Ensina-nos também, Senhor, a sair do espiral do ódio e a viver uma vida de não violência, uma vida que entende que nós não somos passivos, mas que podemos lutar de forma pacífica. Ajude aqueles que estão longe um do outro, aqueles que estão separados, aqueles que brigaram, aqueles que se tornaram inimigos. Torne-os amigos, porque um dia, quando éramos teus inimigos, o Senhor morreu por nós, o Senhor deu a sua vida por nós. É o que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vivam uma vida de não violência, de não ódio, amando os teus inimigos, sejam eles quem forem. Peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa, consoladora do Santo Espírito estejam com todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Louco do mundo, dá atenção a quem não presta, sorri pra quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não, que ao invés de fugir estende a mão. Este amor me faz novo de novo a cada manhã, onde se morre pra nascer. O amor louco é o amor, faz a dor, transformando tudo. O amor, não há outro como amor, mais louco do mundo. O amor mais louco do mundo, dá atenção a quem não presta, sorri pra quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não, que ao invés de fugir estende a mão. Esse amor me faz novo de novo a cada manhã, onde se morre pra nascer. O amor louco é o amor, desfaz a dor, transformando tudo.
O amor, não há outro como amor, mais louco do mundo, que abraça quem não merece, quem sente nunca se esquece e espera quem não quer voltar. Escuta quem já se calou e luta por quem se cansou e faz de tudo por você. O amor, louco é o amor, desfaz a dor, transformando tudo. O amor, não há outro como amor, mais louco do mundo. O amor, louco é o amor, desfaz a dor, transformando tudo. O amor, não há outro como amor, mais louco do mundo. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.